Glória a Deus, graça e paz, meus queridos. Como é que estão? Tudo bem? Mais um dia para meditarmos, 52 dias para mudar a minha vida. Como está indo essa caminhada, essa jornada? É uma jornada, não desista, persevere. Vamos até o final. Ontem passamos pela porta das fontes e hoje vamos passar também por uma porta muito importante. É que você abra a Bíblia, a palavra do Senhor comigo no livro de Neemias, capítulo 3, nós vamos ler hoje o versículo de 25. Versículo 25 que diz assim: Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai para a casa real superior, que está junto ao palácio da prisão, depois dele, Pedaías, filho de Parós. Então até aí, irmãos, a expressão que está aqui, pátio da prisão, na verdade não é o pátio da prisão, é a porta da prisão. Porta da prisão. Algumas Bíblias já trazem até essa tradução, algumas outras ainda não. Então aqui é mais uma porta. Agora, qual o significado de fazer reparos em uma porta com esse nome, porta de prisão? O significado é muito grande, importante para as nossas vidas, porque o Senhor nos livrou de várias cadeias, assim como o Senhor livrou o seu povo de diversas cadeias, de diversos milhões, o Senhor continua livrando e guardando a vida do seu povo, o Senhor continua livrando as nossas vidas também nos dias de hoje, quebrando todas as prisões, em nome de Jesus, todos os cárceres e fazendo nova todas as coisas na nossa vida. Então as prisões, elas normalmente ficavam embaixo já do palácio. Mas no caso de Israel, não. A prisão ficava ali ao lado. Para quê? Para que houvesse mais rapidez na execução das decisões do rei. Então logo o rei tomasse uma decisão, já estava ali, os presos estavam ali, era fácil. Ou tivesse de libertar, ou tivesse de executar. Bem, em muitas ocasiões nós vemos homens e mulheres de Deus, assim como diversos países hoje ainda proíbem a pregação do evangelho, já também antigamente muitas pessoas presas por estarem anunciando a vontade do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Eu quero até fazer leitura aqui de vocês do livro de Jeremias, capítulo 33, do versículo 1 a 3, que diz assim, Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda. Estava preso no pátio da guarda, na verdade na prisão, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, o tinha preso, dizendo: Por que profetiza tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que te entrego na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará. Então veja que Jeremias já estava preso aqui por estar anunciando a palavra do Senhor, pregando a verdade. Enquanto Jeremias, que tinha a palavra de Deus, estava preso, os profetas, falsos profetas, que falavam aquilo que o rei queria, aqueles que viviam às custas do rei, aqueles que recebiam para estarem falando o que o rei desejava ouvir, estavam soltos, estavam nas cortes, estavam ali bem. Mas quem estava com a palavra do Senhor estava preso. Então muitas vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E não somente aquilo que nós achamos que é bom e que é agradável e que soa bem aos nossos ouvidos. Até mesmo diante de uma ministração que você estiver acompanhando. Eu não estou gostando dessa pregação que começou a falar muito forte na minha vida e está falando coisa muito chata. Meu irmão, continua ouvindo, que Deus, Espírito Santo, que quer ministrar a sua vida. Nós não podemos simplesmente ouvir ou ficar participando daquilo que nós gostamos, daquilo que nós desejamos, até porque isso muitas vezes vai agradar somente a nossa carne e não o Espírito. E aquela é uma mensagem que nós precisamos ouvir porque o Espírito Santo quer nos consertar em algo, quer trazer restauração em determinada área da nossa vida. Então continue ouvindo. Outros textos aqui também vai dizer, Jeremias 5, 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizaram falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim deseja. Mas e o que fareis diante disso? É buscar a vontade do Senhor. Ainda no capítulo 23, versículo 14 diz: Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convirtam da sua maldade. Eles têm se tornado a mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Então veja, a partir do momento que nós não estivermos comprometidos com a pregação da palavra, com a verdade de Deus, nós poderemos estar produzindo exatamente disso.
isso aqui, uma Sodoma e uma Gomorra. Uma Sodoma e uma Gomorra, que vai acabar sendo destruída pelo Senhor, mas que habite em nós ricamente, abundantemente, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, dia após dia, para quê? Para quebrar as cadeias, para quebrar essas prisões, que muitas vezes há prisões que vêm sobre as nossas vidas por um falso ensino. Nós falamos muito dos falsos profetas, mas nos esquecemos também que a palavra traz advertência contra os falsos pastores, contra os falsos apóstolos, como aqueles que se dizem apóstolos e não são, e principalmente contra os falsos mestres. E essa é uma doutrina que eu considero ainda mais perigosa, irmãos, porque é aquele que fala mansamente, tranquilamente, é aquele que fala tão suave que acaba te levando por um espírito de engano, acaba nos levando com um ensino que é errado e vai nos distanciar do Senhor. E olha aqui o que está dizendo: tanto profetas, pastores, mestres devem ser comprometidos com a palavra do Senhor e não ter esse espírito de engano, esse espírito de erro. Então isso traz prisão, isso traz cadeia, mas o Senhor nos liberta. E mesmo muitas vezes nós estando presos fisicamente, nós precisamos entender que fisicamente pode até haver uma prisão. Podemos estar encarcerados ou diríamos assim, retido em determinados lugares. Às vezes você está em uma prisão, às vezes a pessoa pode estar mesmo até hospitalizado. Mas aquilo não pode ser algo que limite, porque fisicamente nós podemos até estar presos, mas espiritualmente não. Espiritualmente nós estamos livres. E assim como João Batista foi preso, ele chama os seus discípulos e manda ir perguntar para Jesus: és tu aquele que haveria de vir? Porque João estava preso, mas o Senhor continuava pregando, a profecia continuava livre. E devemos assim estar livres no Senhor, para andarmos e rompermos para uma nova etapa na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Muito importante esse ponto para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Além disso, também existem o quê? Prisões carnais. Muitas vezes a pessoa está presa carnalmente. Entenda uma coisa: tudo aquilo que exerce fascínio ou poder sobre a sua vida, fascínio, poder, domínio sobre a sua vida, aquilo se torna uma prisão para você. Às vezes, fisicamente você não está preso, mas espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente você está preso. Tudo aquilo que você diz, eu não consigo largar, isso você se tornou escravo. Aquele é o seu Senhor. Para muitas pessoas pode ser um pedaço de bolo, um outro alimento, uma determinada bebida, ou até o sexo. Coisas variadas na nossa vida podem exercer uma prisão sobre nós, porque eu não consigo mais viver sem isso. Irmãos, a gente não consegue viver sem o Espírito Santo, mas o restante a gente não pode ser preso, que o Senhor nos chamou para sermos livres. E acaba que se tornam o quê? Prisões carnais. Nós vamos estar presos nessas obras da carne, é o que está lá em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21. Tanto aqueles que estão ali, como aquilo que o apóstolo termina dizendo, coisas semelhantes a essas. Nós não podemos estar presos a isso, porque senão nós tornaremos escravos. Mas o Senhor nos chama para uma vida de liberdade. Olha o que diz Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos um ao outro pelo amor. Filipenses 4,8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós precisamos pensar naquilo que vem do alto, naquilo que vem de Deus. Nós não podemos estar presos a essas situações já passadas. Nós temos que andar já numa novidade de vida. Então a nossa prisão também não pode ser uma mente, que muitas pessoas travam uma batalha no campo da mente e não conseguem romper, não conseguem viver, não conseguem estar nesse tempo, novo tempo, nessa nova estação em Deus. Então, se for isso, amém. Até mesmo coisas que são lícitas, às vezes, nós temos que deixar, temos que parar de fazer, porque o que a Bíblia nos aconselha? Olha, se fizermos algo que para nós não é pecado, mas escandalizar o irmão, a Bíblia diz para a gente não fazer. Então não é fazer o que eu quero, é fazer também algo, não fazer algo que traga escândalo à vida de outras pessoas. Porque isso é que é vida em congregação, isso é que é vida em igreja, isso é que é vida no Senhor. Nós andarmos plenamente. Às vezes é uma coisa que não vai te fazer mal, mas é uma coisa que vai fazer mal por irmão. Então o que o Senhor diz? Para não fazermos, abrirmos mão daquilo.
E diante de tudo isso, aquilo que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então temos que estar vigiando dia e noite, em todo o tempo. Outra coisa também que nos traz grande prejuízo espiritual, como já falamos aqui, mas é preciso reforçar, que é a falta de perdão. Olha o que diz. Ouvistes que, Mateus 5, o versículo 21 a 26. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão louco será réu do sinédrio, e qualquer que dizer raca ao seu irmão será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e esse te encerre à prisão. E em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cétil. Ouviste o que foi dito ao antigo. Então isso, irmãos, para nós, quando nós não escolhemos não perdoar, nós vamos viver nessa cadeia. Você vai viver preso, como nós falamos, é um misto. Você vai dormir com a pessoa, tomar café com a pessoa, almoçar com a pessoa, o tempo todo pensando na pessoa, porque você não liberou a pessoa. Bem, mas o Senhor tem novidade de vida. Até mesmo questão de prisões, nós vemos quando Paulo estava preso, ele gerou muitas vidas, pregou para a guarda, pregou para muitas pessoas, escreveu as epístolas que estão aqui. Então, poderia até estar limitado fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre e continuava fazendo a obra. Então, que nós venhamos gerar, como ele escreve a Filemon 1,10, diz assim, ó: peço-te, meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Foi gerado onde? Na prisão. Então, irmão, na prisão você frutifica, na prisão você glorifica a Deus. Não é o fim, mas é um lugar que você continua dando glória a Deus. Evidentemente que o Senhor nos quer livre. Mas se algum dia formos presos por pregarmos o Evangelho, que era a questão de Paulo, Paulo não foi preso por outra questão, foi por pregar o Evangelho e fazer a obra de Deus. Então Deus, o Senhor, nos chama também para este tempo, para vivermos plenamente cheios do Senhor, na glória do Senhor, em nome de Jesus, cada dia mais. Assim também, quero dizer para os irmãos que a adoração quebra as cadeias. Quando Paulo e Silas foram presos, por volta da meia-noite, diz a palavra, lá em Atos 16, eles começaram a cantar, a louvar a Deus. A adoração quebrou os grilhões, rompeu as cadeias, eles foram livres ali, ainda ganhou para Cristo aquele carcereiro e a família. Então você tem que aproveitar essas oportunidades. Você está vivendo um momento difícil, adore, que Deus vai quebrar os grilhões. Outro ponto importante, ore, oração também quebra as cadeias. Capítulo 12 de Atos, quando Pedro foi preso após a morte de Tiago, Herodes, vendo que aquilo parecia bem, prende, então manda prender Pedro. Então a igreja se coloca em oração. Quando a igreja ora, ali o anjo do Senhor vai lá e tira Pedro da prisão. E ali é interessante que diz que passou pelos guardas, a primeira guarda, passou pela segunda guarda, e a palavra diz que quando chegou diante da porta de ferro, a porta se abriu. A porta se abriu, irmãos, a porta da prisão se abriu. Por quê? Oração, a igreja estava orando. Então tem situações que você precisa vencer em oração. Não adianta você brigar, não adianta você reclamar, não adianta você falar, não adianta você achar que você vai ter o controle, você não tem um controle de nada. Você precisa dobrar o seu joelho e orar, porque na oração as coisas vão mudar, na oração as coisas vão acontecer. Então aumente a oração, aumente a quantidade, aumente o propósito, em nome de Jesus, que as coisas vão ser bênçãos, mas você precisa orar mais, ore mais, jejue mais, busque mais, e você vai ver Deus exaltando e glorificando o nome dele por meio da sua vida. Amém? E para finalizar, quero usar o texto também de Lucas, capítulo 13, quando Jesus, num sábado, fala que em um sábado Jesus estava ali na sinagoga para pregar, e vem uma mulher, aquela mulher que andava encurvada já há muitos anos, 18 anos aquela mulher vivia encurvada, vivia presa, escrava de Satanás, e Jesus cura a vida daquela mulher, expulsa aquele demônio que causava aquela enfermidade dela andar encurvada. Então ali muitos começam a questionar, fariseus, saduceus, por que Jesus estava curando no sábado. Jesus então não convinha libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos vivia nessa prisão
Então Satanás colocou ela numa prisão. Qual era a prisão? Enfermidade. Então Satanás também aprisiona pessoas em situações assim. Mas o Filho do Homem liberta, Jesus transforma. E o que eu quero dizer em especial é que aquele dia era um sábado. Não era permitido fazer cura, não era permitido fazer muitas coisas, mas aquela mulher, para onde ela foi? Para a igreja. Às vezes é um dia que você não está esperando nada, mas você tem que ir para onde? Para a igreja, porque quem cura é Deus, quem exalta é Deus, quem faz a obra é Deus, quem opera é Deus. Nós achamos que tem um dia especial que Deus vai fazer nesse dia aqui, nos outros dias. Irmãos, aquela mulher foi sem expectativa de cura, aquela mulher foi sem expectativa de libertação, aquela mulher foi para a igreja sem expectativa alguma. Ela foi porque ela entendia que era necessário ir para a igreja. E ela foi para a sinagoga. Claro que nós estamos usando o termo igreja, mas eu quero aqui fazer com relação à sinagoga. Mas ela foi para estar junto ali. E muitas vezes, não quero ir, não quero. Não, vai continuar na prisão, vai continuar na cadeia. O Senhor livra onde Ele quiser. Mas muitas vezes, você tem que dar esse passo. Você tem que dar esse passo. Você tem que ir. E por ela não ter nenhuma expectativa, diríamos assim, o Senhor traz cura, libertação sobre a vida daquela mulher, num dia inesperado, num dia que diríamos assim, improvável, mas Deus fez. Então, em situações improváveis, em locais improváveis, mas diante da perseverança, e mesmo aquela mulher sendo aprisionada por Satanás, ela foi. E muitas vezes você não está aprisionado por Satanás, você está livre, está tranquilo, mas por conta, está preso aonde? Nas suas convicções, na sua ideologia, no seu pensar, no você achar que tem que ser assim e não tem que ser. Não, irmãos, tem que ser do jeito que Deus quer, não é do jeito que você quer. Tem que ser do jeito que o Senhor determina, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso, então nós precisamos nos submeter a Ele para nós vivermos livres, sermos livres de fato. Porque, como eu disse no início, tudo aquilo que exerce poder, fascínio sobre a sua vida, te prende. Tudo aquilo que você diz, eu não consigo viver isso, você se tornou escravo. Mas o Senhor te chama para a liberdade. E hoje, liberdade real, liberdade total. Então, Ele abre nesse dia as portas das prisões para que você passe e não volte mais a ser escravo do pecado, não volte mais a ser escravo de Satanás, não volte a ser mais escravo dos desejos, das paixões, não volte a ser escravo de nenhuma outra coisa. Porque a única pessoa que nós somos escravos é de Cristo Jesus. Sim, escravos da orelha furada, que eram aqueles que poderiam escolher se iam embora ou se ficavam com o Senhor, mas eles ficavam naquela casa por amor. E nós podemos ir, podemos sair qualquer hora, qualquer momento, mas nós permanecemos por amor a Cristo Jesus. Mas nós permanecemos porque Ele nos amou primeiro. Nós permanecemos porque sabemos que somente nele encontraremos as palavras de vida eterna. Então, que Deus abençoe a você e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, fiquem na paz com Deus.